A gente vai falar sobre tipos de modulação e a gente vai usar uma classificação que eu gosto de usar, que é o seguinte, ó. Um tipo é a modulação por acorde pivô, na verdade por acorde ou nota pivô, que eu vou colocar como um tipo só. A gente tem também a modulação sequencial e a gente tem modulação direta. Vocês vão achar na literatura de harmonia, nas suas pesquisas sobre harmonia, sobre modulação, provavelmente vocês vão achar mais categorias. Inclusive no material que a gente vai olhar hoje, talvez a gente veja outras categorias. Mas na minha visão, eu acho que todas elas podem se encaixar em um ou em outro desses três tipos aí. Por acorde ou nota pivô, sequencial e direta. A gente vai falar sobre cada uma delas e vai olhar exemplos de cada uma delas. A gente vai dar uma olhada hoje em dois materiais. Kostka, que é o Stefan Kostka, que é esse aqui, ó, Tonal Harmony, com uma introdução para a música pós-tonal. A gente está olhando aqui essa 8ª edição e ele é muito usado nas universidades norte-americanas, nas universidades em muitas universidades brasileiras também. Ele é um livro excelente para harmonia, embora a ênfase dele seja em harmonia tradicional, em harmonia baseada na música de concerto eurocêntrica. Ele tem se atualizado e se tornado mais, vamos dizer assim, mais diverso ultimamente, incluindo exemplos de música popular, incluindo exemplos do cancioneiro americano, norte-americano, né? Tem melhorado nesse sentido, mas ele é um livro de harmonia tradicional, tá? E a gente vai dar uma olhada também nesse material aqui, que é um material meu de harmonia de música popular, que é um livro que eu estou escrevendo há mais de 10 anos e que eu nunca termino e talvez eu nunca vá terminar. E esses exemplos a gente vai aproveitar e examinar um pouco a orquestração, né? Esses exemplos aqui do Kostka, tá? Então o que é modulação? Modulação é uma mudança de tom, é quando você muda de tonalidade. Existe muitas vezes uma dificuldade de distinguir entre modulação e tonicalização. Porque se a gente, por exemplo, está em Dó maior, faz um dominante secundário e vai para o segundo grau, então digamos eu estou em Dó, eu faço Si e vou para Mi, isso não chega a ser uma modulação, né? Sobretudo se eu continuar aqui, se eu continuar no campo harmônico de Dó, se Dó ainda soar como a tônica. O pessoal fica insistindo em usar o verbo tônica para designar a fundamental do acorde, né? Então, tônica do acorde, até em inglês a gente vê vídeos, a tônica do acorde. Tônica não é do acorde, gente, a tônica é da tonalidade, né? Então, em Dó maior, a tônica é Dó, tá? No tom de Dó maior, a tônica é Dó. Ré menor, um acorde de Ré menor, você tem o acorde de Ré menor com a fundamental em Ré, mas a tônica ainda continua Dó, porque eu estou no campo de Dó, estou na tonalidade de Dó maior, tá? Então, muitas vezes, como eu estava falando, existe uma dificuldade de diferenciar entre modulação e tonicalização, mas em geral se entende que a modulação ela tem uma confirmação, ela é uma mudança mais permanente, vamos dizer assim, é uma mudança mais duradoura, não permanente, mas duradoura, quando você muda para outro tom e geralmente você cadencia de novo nesse tom. Mas, às vezes, os autores usam o termo tonicalização ou modulação para uma tonicalização passageira. O importante não é a gente bater um carimbo na análise, porque na análise musical podem existir divergências de opinião entre as pessoas. O que é importante é que a gente enxergue o que está acontecendo ali, entenda o que está acontecendo ali e consiga fazer uma representação da intuição, ou seja, da sensação auditiva, né? Uma das funções da teoria musical é criar representações ou compreensões da sensação auditiva, né? E nesse sentido ela pode ajudar a gente a apurar a nossa percepção, a aumentar a fruição que a gente tem da música, entre outras funções. Então, geralmente, quando a gente tem dominante secundário, por exemplo, Dó, Lá com sétima, 5 do 2, 2, então a gente não chama isso de modulação, a gente chama de tonicalização. A gente tonicalizou aqui temporariamente o Ré, depois tonicalizou temporariamente o Mi, depois tonicalizou temporariamente o Fá, depois tonicalizou temporariamente o Sol, depois tonicalizou o Lá menor, e aí voltou para
voltou para Dó. Dó continua sendo o nosso referencial de casa, né? De chegou em casa, voltou para casa, ou seja, o que a gente percebe como tônica. Claro que às vezes você tem ambiguidade. E a música, ela é muito boa nisso e é muito bom que existam ambiguidades, porque as ambiguidades tornam a coisa mais rica, né? Se você começa a perder a referência de tonalidade e fica mais suscetível a ouvir o acorde que vem em seguida como tônica, e depois você fala, não, o ouvido, né? Fala, não, a tônica é esse aqui. Isso é bom, né? E isso faz com que a análise muitas vezes seja difícil e em certos tipos de harmonia você nem consegue mais analisar em termos funcionais, com o vocabulário da harmonia funcional. E isso não quer dizer que que a harmonia é ruim, que está desestruturada, de maneira nenhuma. Só quer dizer que é um tipo de estrutura que foge a determinado conjunto de referenciais analíticos, que é a harmonia funcional, né? Então, nem toda harmonia é passível de ser analisada por harmonia funcional. Na música de concerto europeia, quando você vai chegando para o final do século XIX, século XX, os compositores começam a fazer harmonias nas quais você perde a sensação de tonalidade, ou nas quais essa sensação de tonalidade fica mais flutuante, fica mais suspensa. E a gente vai olhar um exemplo aqui, especialmente um exemplo na música popular brasileira de harmonia modulante, ou seja, uma harmonia em que você não tem uma tonalidade estabelecida por muito tempo. Você tem tonicalizações sucessivas e a sensação de tonalidade ela fica suspensa, ou pelo menos fica cambiante, vamos dizer assim. Como eu falei, não importa tanto que a gente bata o carimbo em determinado exemplo, se é modulação ou se é tonicalização. O que importa é que a gente entenda como está funcionando e que aquilo ajude a gente a apreciar o que está acontecendo ali na harmonia, tá? Aqui, ó, modulação e tonicalização, né? Tonicização, como eles falam. E aí ele começa a dar um exemplo aqui, que é um trecho da Sinfonia número 7 de Beethoven, onde tem gente que vai dizer que é modulação, tem gente que vai dizer que é tonicalização. Aqui você tem um Lá menor, uma tríade de Lá menor, e depois você tem aqui Lá menor, Mi, Lá menor. Então tá claramente em Lá menor aqui. Aí quando chega aqui, ó, ele dá uma ele parece que vai para Sol maior, por causa do Fá sustenido. Ele tá aqui, ó, Lá, Mi, Lá, depois ele faz o Fá sustenido, parece que ele vai para Sol maior, mas ele não vai para Sol, ele vai para Dó com baixo em Sol. Sol, e finalmente tonicaliza ou modula, há controvérsias, para mim tonicaliza, Dó maior. Vamos ouvir? Isso é muito comum em Beethoven, tonicalizar ou modular para relativo maior. Ele está em tonalidade menor, tonicaliza ou modula para o relativo maior. Olha essa orquestração aqui, ó. Oboés, esse acorde inicial, você tem oboés, clarinetes em Lá, fazendo isso aqui, oboés, clarinetes, ou seja, uma posição fechadinha, né? E fagotes, ó. O que é que ele fez? Ele fez um acorde de Lá menor que vai daqui até aqui, tá? E fechado, tudo ocupado, o espaço todo ocupado pela tríade de Lá menor. Uma orquestração muito simples, estratificada, né? Oboés, clarinetes e fagotes. E trompas fazendo Mi, né? Tá? Dobrando esse Mi aqui. Uma textura a 4 vozes também, bastante simples, mas muito boa, né? Muito bem feita, né? Esse tema é muito bonito. Aqui ele fala dos relacionamentos de tonalidade, né? É muito comum no barroco, no clássico e até hoje em dia que você module para tonalidades vizinhas, né? Então esse conceito de tonalidades vizinhas, vamos fazer uma breve recapitulação aqui.
Quais são os tons vizinhos? Você tem o relativo, você tem o 5, você tem o relativo do 5, que é o 3, você tem o 4 e o relativo do 4, o 2, que é o relativo do 4. Então, num tom maior, você tem essas tonalidades vizinhas. Em tom menor, você vai ter, o relativo vai ser o 1, né? Então, você, por exemplo, em Lá menor, você vai ter Dó, que é o relativo, você vai ter 4, que no maior é o 2, no caso Ré menor, aqui se a gente tiver em Lá menor, né? E o relativo dele, que é o Fá, que, aqui que no tom menor vai ser o 6, e o 5, que é o 7, né? Então tem esses relativos, tem esses tons vizinhos. A gente tem 5 tons vizinhos. Quais são os tons vizinhos? São os tons que têm, no máximo, uma alteração na armadura. Você vai ter uma alteração para cima e uma alteração para baixo. Por exemplo, se está em Dó maior, o relativo não tem alteração na armadura, o 5 e o 3 vai ter um Fá sustenido, ou seja, uma alteração para o lado dos sustenidos e uma alteração para o lado dos bemóis, que vai ser o 4 e o 2. Estou explicando de uma forma bastante rápida e espero que esteja claro. Isso aí é meio que teoria elementar, né? Quando você muda para o tom homônimo menor, ou você está no menor, ou muda para o homônimo maior, isso não é considerado modulação, isso é considerado mudança de modo. Ou seja, se eu estou em Dó maior, vou para Dó menor. Eu continuo com a tônica em Dó. Por isso, provavelmente, é que não se considera uma modulação, se considera uma mudança de modo. Tá? E também se eu vou para um tom enarmônico, digamos, se eu estou em Dó sustenido maior e começo a escrever em Ré bemol maior, é claro que eu não mudei de Dó para Ré, porque eles são enarmonicamente equivalentes, o Dó sustenido e o Ré bemol. Portanto, também aí não existe a sensação sonora de modulação. A mudança está só na escrita. Seguindo aqui, ele fala do primeiro tipo, que é a modulação por acorde comum, que a gente chama por acorde pivô. Acorde pivô é o acorde comum. O que é o acorde comum? É um acorde que você pode analisar no tom antigo e no novo tom. Se você pode analisar de uma maneira razoável, né, de uma maneira racional, de uma maneira lógica, tanto no tom que veio quanto no tom que vai, esse acorde é o acorde pivô. Esse acorde funciona como uma espécie de articulação entre as duas tonalidades, né? A tonalidade que estava e a tonalidade nova. Ele está colocando aqui as tríades do campo harmônico, né? As tríades do campo harmônico de si bemol, por ele está exemplificando em si bemol. Si bemol, dó menor, ré menor. Esse campo harmônico vai ter várias tríades que vão pertencer a outros campos harmônicos também. Então, por exemplo, si bemol maior em si bemol é o 1, mas si bemol maior também está presente no campo harmônico de Fá maior. Então, você pode usar esses acordes, assim como o Ré menor. Em si bemol ele é 3 e em Fá ele é 6. O Fá maior, que em si bemol é 5 e em Fá é 1. Ou seja, você vai ter vários acordes que vão, no campo harmônico, que vão pertencer a campos harmônicos de outras tonalidades. Esses acordes podem servir como acordes pivô para modular para aquela tonalidade. Tá? Como você vai ver, como ele vai mostrar lá adiante, não só os acordes diatônicos. O que são os acordes diatônicos? Os acordes que pertencem ao campo harmônico. Tríades e tétrades do campo harmônico. A gente chama de acordes diatônicos. Não só os acordes diatônicos, mas também acordes que ele chama de acordes alterados, acordes cromáticos. Quais são os acordes cromáticos? Dominantes secundários, sensíveis secundárias, acordes de empréstimo modal. Todos esses tipos de acorde podem servir como acordes pivô, desde que eles sejam logicamente analisáveis nos dois tons, tá certo? Esse tipo de modulação é bastante comum, então ele vai fazer um exemplo aqui. Ok, então a gente está aqui começando em Dó, né? É uma textura a 3 vozes, muito simples, muito clara, bem feita. Você tem aqui você tem um 5 com Fá na nota mais grave, depois você tem um em primeira inversão, 7 e 1, ok, tá tudo em Dó maior, tudo no campo harmônico de Dó maior aqui, né? E você tem esse 6/4 aqui, depois ele faz Dó, Fá sustenido, diminuto, Sol sustenido diminuto, ou seja, tonicaliza, Lá menor aqui, depois Ré, Sol. Só que aqui ele já está analisando em Sol maior. Ó.
Aqui ele já está dizendo que isso aqui é 7 de Sol. Aqui 7 do 2 de Sol, que é Lá menor. 5 que é Ré e Sol. O que ele considerou como acorde pivô foi esse aqui, Dó maior. Porque ele pertence a Dó maior e ele pertence a Sol maior. Ele é em Dó maior, ele é 1. Tá vendo? Ele faz essa análisezinha aqui, ó. Esse diagramazinho aqui para análise. Que ele está analisando em Dó maior, ó. C significa Dó maior, C maiúsculo, Dó maior. Então 1, 5, parará, parará. Quando chega aqui, ele faz essa chavezinha para indicar o acorde pivô. Aí fala aqui em diante eu vou analisar em Sol maior. Porque daqui em diante ele vai soar como Sol maior. E esse acorde seria o acorde que articula essa modulação, seria o acorde pivô. Em Dó ele é 1, em Sol ele é 4. A partir daqui ele passa a analisar em Sol, afirmando assim que a gente passa a perceber em Sol a partir daqui. Ou pelo menos é uma transição que vai se confirmar auditivamente aqui quando ele cadencia no 1, tá? Então vamos ouvir de novo. Ele poderia ir para Lá menor, né? Porque ele tonicalizou Lá menor aqui. Mas ele continuou fazendo um 2, 5, 1 em Sol. Então, a posteriori, o ouvido ouve isso como 2, né? Porque se a gente parar aqui, aí a gente ouve como modulando ou tonicalizando para Lá menor. Mas ele não parou aqui. Ele fez né? Ele fez um exemplo aqui recomposto. Ele fez esse exemplo recomposto. Ele falou, olha como seria se não modulasse, se ele estivesse fazendo isso aqui em Dó maior. Ele mudou um pouco a harmonia, mas ele cadenciou de novo mudou um pouco a harmonia, não, mudou muito a harmonia, mas eu falo mudou um pouco as funções, tá? Você vê que ele, em vez de ir para o 2, 5, 1, ele fez 1, aí 2, 5, 1, tá? Mudou um pouquinho as funções dos acordes, mas permaneceu em Dó. Funciona também, mas não está modulando, né? Inclusive, composicionalmente, você pode fazer uma coisa desse tipo e fazer uma segunda frase modulatória, né? A modulação é um dos recursos composicionais mais úteis e mais comuns, mais utilizados para manter o interesse do ouvinte, né? Bom, aqui temos um trecho de uma mazurka de Tchaikovsky. Ó, modulou. Como vocês estão vendo aqui, ele está em Ré menor. O Koschka usa esse sistemazinho, né? Quando ele bota o D minúsculo, ele está dizendo que essa tonalidade é Ré menor, que ele vai estar analisando aqui em Ré menor. Aí, Ré menor, que é o 1, Lá, só que com pedal em Ré, tá vendo? Isso é um recurso maravilhoso, né? Se não tivesse pedal, olha como seria. Só que ele faz pedal em Ré, ó. Ou seja, 5, que é um Lá, sobre pedal em Ré. Então ele analisa como 5, porque é um 5, funciona como 5 e a gente ouve como 5, tá? Embora ele tenha um pedal aqui. Depois ele dá 7, sempre com pedal em Ré aqui. Então, isso é um exemplo maravilhoso de pedal, né? Depois ele faz Si bemol, ó. Depois 2, que é Sol menor com baixo em Si bemol. Tá? Bem bonitinho, bem caretinha, bem clássicozinho, né? Mas é uma modulação interessante para o relativo maior. Ele está em Ré menor, vai para Fá maior. Então o acorde pivô que ele considerou é esse Si bemol aqui, que em Ré menor é o 6 e que em Fá é o 4. Vamos ouvir de novo, prestando atenção nesse acorde pivô. Pedal, pedal. Esse é um exemplo bom do que eu chamo de confirmação da tonalidade, né? Aqui ele fez o 5 do Fá, que é Dó, foi para Fá, mas ele não voltou para Ré.
ele cadenciou, parirarará, concluiu a frase com uma cadência autêntica, perfeita, em Fá maior. Então, isso atesta, segundo esse ponto de vista, que é uma modulação aqui nesse caso, tá? O fato dele ter usado um pedal aqui, dele ter passado esses 4 compassos só com pedal em Ré, faz com que quando esse Si bemol, que é o pivô, apareça, isso é muito interessante, né? É uma novidade muito boa. É um contraste muito legal e é um negócio muito bem-vindo, assim, né? É muito refrescante quando aparece esse Si bemol aqui. Né? Acho que a melodia foi feita já baseada no interesse da modulação. Esse é o tipo de pergunta que é difícil a gente responder, porque só se a gente invocasse aqui Tchaikovsky na mesa branca e perguntasse para ele. E provavelmente ele ia dizer, sei lá, né? Porque o processo composicional ele é múltiplo, ele é multifacetado. Pode ser que ele tenha concebido essa harmonia primeiro, provavelmente ele concebeu essa melodia primeiro, e provavelmente ele não estava pensando, vou fazer uma modulação para o terceiro grau. Provavelmente a melodia apareceu na cabeça dele e ele escreveu, tá? O que não quer dizer que ele não esteja usando um conhecimento dele prévio, uma prática dele prévia, todo um arcabouço de conhecimento e de prática que faz com que permita com que ele não precise pensar em certas coisas na hora que está fazendo. Eu costumo fazer a analogia do carro, né? Quem dirige sabe que você não precisa ficar pensando o tempo todo, raciocinando, agora eu vou passar a terceira porque é velocidade. Você já dirige há tanto tempo e está tão acostumado a dirigir que tem certas coisas que você não precisa pensar. Com a sua prática musical, sobretudo se você compõe, improvisa, transcreve, arranja, toca, né? Canta, você vai construindo você pratica condução de voz, pratica contraponto, pratica composição, você vai construindo um arcabouço que vai fazer com que você não precise pensar conscientemente em certas coisas. E aí, quem está olhando de fora pode pensar que você está sendo intuitivo, que você está tendo inspiração, mas na verdade você estudou muito antes, né? Aqui você tem um quarteto de cordas, um trecho maravilhoso aqui do Dvorak em Mi bemol maior, né? A alteração, em vez de Lá bemol, Lá natural, e Fá sustenido para ir para Sol menor. Ou seja, ele foi para o terceiro grau, modulou para o terceiro grau, né? Então ele considerou com esse 4 que é maior, que é Dó menor, né? Esse 4 cadencial aqui, né? Ele considerou esse Dó menor como acorde pivô, que em Mi bemol é o 6 e em Sol menor é o 4. 2, 5, 1, Mi bemol. 2, 5, Dó, Ré, Sol. Claro que a gente no arranjo contemporâneo, a gente não vai necessariamente usar esse tipo de harmonia, sobretudo esse tipo de harmonia. Mas é muito útil o domínio da condução de vozes, como ilustrada por esses exemplos. Tem outros exemplos em áudio aqui que são dos exercícios, né? Que são melodias corais a 4 vozes de Bach. Geralmente essas fermatas são tonicalizações, né? Aqui você vê, por exemplo, que está em Mi menor e você tonicalizou aqui em Sol maior. Então a gente pode talvez dizer que o pivô, na minha opinião, o pivô é esse acorde aqui, que é Dó, Dó maior, que em Mi menor é 6 e em Sol é 4. 5, Mi, 6, Ré, 5 e 1 de Sol. 5. Fez meia cadência em Mi menor, né? Ou seja, concluiu a frase no dominante. E o próximo exemplo que eu quero olhar já é de outro capítulo que ele fala de algumas outras técnicas modulatórias. Então ele fala de acordes alterados como acordes comuns. O que ele chama de acordes alterados são acordes cromáticos, acordes não diatônicos, tá? Ou seja, dominantes secundários, sensíveis secundários e acordes de empréstimo modal. Provavelmente vão ser esses aí. Você pode usar sexta aumentada também.
mas sexta aumentada na música popular geralmente é considerado como sub-5, né? Geralmente é chamado de sub-5, ou seja, dominante substituto secundário. Então aqui, por exemplo, ele dá um exemplo de Sol maior, está em Sol, beleza, para Ré, Sol, Lá, aí você dá um Lá com sétima, que vai soar como 5 do 5. Só que você, em vez de voltar para Sol, você fica em Ré, então ele é o pivô. Em Sol ele é 5 do 5, em Ré ele é 5, tá? Continua sendo modulação por acorde pivô. Então ele vai dar um exemplo aqui de Beethoven, de um trecho de uma sonata para piano. Ré com baixo em Lá, né? Depois Sol com baixo em Si. Depois Lá menor, Lá maior e Ré. E aí ele tonicalizou o Ré. Ou seja, esse Lá maior, que em Sol é 5 do 5, ele fala 5, 6, 5 por cada inversão, né? 5, 6, 5 do 5, ou seja, 5 na primeira inversão, 5 do 5, e em Ré é 5. Então essa é a maneira que ele adota e que é bem lógica, né, para analisar funcionalmente modulação por acorde comum, por acorde pivô. Vamos ouvir de novo. Sol, Lá menor, Lá menor. E finalmente ele fala sobre o próximo tipo de modulação sequencial. Modulação sequencial é quando envolve sequência. O que é sequência, professor? A mesma estrutura transposta um grau acima ou um grau abaixo, geralmente um grau, né, acima ou abaixo, criando uma sequência, criando uma repetição. Então quando eu faço repito isso um grau acima, parará, isso é uma sequência, parará, pirará, pirará, isso é uma sequência melódica. Se eu posso fazer uma sequência harmônica, nesse caso ele está fazendo aqui, ó, Dó, Sol, Lá menor, Fá, Ré, Sol. Ele vai fazer essa mesma coisa, 1, 5, 6, 5 do 5 e 5 em Ré. 1, 5, 6, 5 do 5, Ré, ou seja, Lá, né? Que é 5 de Ré. 6, 4, 5. Mesma coisa em Ré menor. 5, 6, 5. Tá? Eu ainda ouço isso aqui em Ré menor. Desculpa, em Dó maior, né? Veja, ele faz. Depois, quando eu ouço esse Ré menor, eu ouço 2, porque minha referência está aqui ainda de tônica, né? Aí começa a mudar aqui. Aí você começa a ouvir isso como 1, né? Ou esse Ré menor como tônica. Seja lá o que for, seja lá como for a sua interpretação, seja lá qual for a sua sensação, se você ouve esse Ré já como 1 ou se você ainda ouve como 2, aí é você que vai dizer, tá? E você vai analisar segundo o que você está sentindo. Seja como for, a gente entende isso como uma sequência e esse é um exemplo de modulação sequencial. Ele pode, inclusive, continuar com esse negócio em Mi menor. Ele pode ir para Mi, né? Tá? E adiante, Fá. Ele pode levar isso ad infinito, né? Só que geralmente a gente tem, né, composicionalmente aquela regra de 3, né? Mais de 3 vezes não faça, porque vai começar a encher o saco, tá bom? Ele tem mais um exemplo aqui, com acorde pivô não diatônico, vamos ouvir. Ele está em Dó e vai para Si bemol. Foi para Sol. Então ele fez. Foi para Sol, né? Aqui ele está tonicalizando o Sol. Então ele chama de 5 aqui, mas talvez você ouça como 1, né? Porque ele faz, ó. 1, ele está em
em Dó aqui. Depois ele faz 5 Ré com sétima de Sol, né? Então talvez você esteja ouvindo já como um isso aqui. Depois ele faz a mesma coisa que ele fez aqui, um tom abaixo, que é em Si bemol, ou seja, uma sequência. Ele fez... Depois ele... Ele podia levar adiante. Descendo tom abaixo, né? Que seria uma burrice, porque, como eu falei, mais de 3 vezes começa a encher o saco. Espero que esteja claro. Ele modulou aqui para Fá maior. Ele está indicando que foi para Si bemol, mas eu ouço, pode ser que você ouça, como eu ouço isso como tônica, esse Fá maior como tônica. De qualquer jeito, é uma ilustração de sequência, de modulação através de uma sequência. Nota pivô. Tá em Fá sustenido. Aqui ele está ilustrando. Ele está ilustrando modulação por nota pivô. Como que é a nota pivô? É uma nota que fica sozinha e ela vai pertencer ao acorde, ao novo acorde. Por isso que ele indica aqui não como acorde, mas como grau da escala. Ó. Então se ele está aqui, ele está em Si maior, né? 5. Então ele fica só com Fá, que é em Si menor é o 5º grau, e em Ré menor vai ser o 3º grau. Mais um exemplo aqui, dessa vez orquestral, de modulação por nota pivô. Veja que ele mantém uma nota só aqui nesse trecho, que é a nota pivô, e ele vai modular. Embora a armadura não esteja em Ré menor, mas ele está aqui em Ré menor, aí ele sustenta o Lá. É isso, está em Ré menor, ele está dizendo aqui. Ó. Ele sustenta o Lá, que é o 5º grau, e em Si bemol esse 5º grau é o 7º, né? Então ele vai fazer isso. Lá, depois sustenta o Lá, Si, e vai modular para Si bemol. Deixa eu diminuir aqui. Ré menor, Lá. Tem um pedalzão lá em cima, Lá, 5. Depois fica só o Lá. Aí vai dar um Fazão aqui. Dramaticamente. 5 ainda. Ele fala de modulação monofônica também. Cara, você vai terminar tendo ou uma sequência ou uma harmonia sugerida pivô ou uma nota pivô. Modulação direta não tem transição, é direto, tá? Então, por exemplo, os corais de Bach, você fez uma meia sequência, uma meia cadência aqui, ó. Ele está aqui em Sol menor, fez a meia cadência. Depois, puf, já está com a próxima a frase em Si bemol. Sem pivô, sem preparação, sem nada. Sol menor, Ré, Sol, Ré, Si bemol. Direto para Si bemol. Tá? Modulação direta. Aí ele vai fazer exercício, modulação direta, parará, mas esse é o ponto. Depois ele abandona esse tópico da modulação. Eu quero trazer alguns exemplos aqui de música popular. Valsa de uma cidade, você tem um exemplo de modulação por acorde comum. Então você tem aqui. Na primeira vez ele faz Sol, Fá, Ré, Sol, Dó. Depois lá pelas tantas ele faz e vai para Lá maior, tá? Ou seja, eu considero que até que esse pivô seja Ré menor talvez, tá? Porque Ré menor ele é 6 de Fá e ele é 4 de empréstimo modal de Lá. Então ele tá aqui, né?
Ou você pode considerar esse 2,5 aqui, que em Fá é 2,5 de Lá, 2,5 do 3, em Lá é 2,5. Então eu considero como uma modulação pivô. Uma modulação direta de Indi, por exemplo, embora você possa considerar isso aqui como napolitano, ó. Depois você desce meio tom. Foi para Fá sustenido maior. Tá? Então, dependendo do ponto de vista, você pode considerar esse acorde pivô, o Sol, que em Lá é empréstimo modal e em Fá sustenido é napolitano. Então, quando você começa a elaborar demais, a ficar muito abstrusa a explicação, aquela coisa da valha de Ockham, né, como diz, né, a explicação mais simples ela tende a ser a mais correta. Então, talvez a modulação direta aí seja mais o caso. Mas, enfim, existem ambiguidades. Não existe um carimbo que um teórico que tem autoridade total e fala isso aqui é isso, e aí todo mundo, não é isso, né? Não é assim que funciona, tá? Aqui um exemplo de modulação sequencial em Chico Buarque. Eu queria lembrar do que vem antes, não lembro bem do que vem antes aqui. Depois ele tá em Mi menor, tá, Dó, faz 5, 1 de Fá, parará, depois Ré bemol, Ré, 5, 1 de Sol bemol, depois 5, 1 de Sol, depois a mesma coisa, 5, 1 de Lá bemol, Olê olá de Chico Buarque, né? Ou seja, você tem 5, 1 em Fá, 5, 1 em Sol bemol, 5, 1 em Sol, 5, 1 em Lá bemol, para depois ir para Sol maior. Então você tem aqui uma sequência. Então ele podia continuar isso ad infinito, mas aqui ele voltou, né? Veja que ele fez 3 vezes, na quarta ele já voltou, porque ele é esperto, né? Chico Buarque não é bobo, não. Chico Buarque maravilhoso. Para finalizar, gente, eu queria mostrar esse exemplo aqui, que é um exemplo de harmonia modulante. Veja, se você for olhar aqui, vai dar um pouco de dor de cabeça, até porque está problemático aqui em termos editoriais, mas o que eu quero é que você perceba como vai mudando de tom muito rapidamente. Então esse trecho está em Lá maior, aqui já está em Si maior, depois está em Ré maior, depois está em Mi maior, depois aqui em Dó maior, Mi bemol maior e Sol menor, tá? Então ele é uma música de Luiz Essa e a Luiz de Oliveira, que chama Imagem. Vocês veem que não existe um repouso numa tonalidade, ela é harmonia modulante. Analisar esse tipo de harmonia é mais complicado, né, funcionalmente, porque você tem só umas funções localizadas e um monte de acorde pivô. E a gente encerra por aqui, espero que tenha enriquecido vocês no sentido de conhecer um pouco mais sobre modulação, ver que, a meu ver, todas as modulações ou são pivô, ou por acorde ou nota pivô, ou são diretas ou são sequenciais. Você vai ter outras classificações aí, mas na minha opinião elas vão cair em uma ou outra dessas 3 categorias apenas, tá? Não tem mistério não. Beijos para todos e abraços.